Fala, professor, fala do Ceará Sporting Clube, fala do Vozão. Será que o Ceará volta à Série A ainda em 2024? Fácil não está. Então a gente vai analisar. A gente teve o fechamento de mais uma rodada. Só ver aqui a classificação, como foi que ficou. Depois de 28 rodadas, só faltam 10. O G4, o Novo Horizontino com 51, está bem encaminhado. O Santos também tem 50. Esse também muito próximo do acesso, aí na briga, muitos times brigando por duas vagas, o Esporte Clube do Recife, o Mirassol, Vila Nova, a equipe do América. O Ceará está na 7ª colocação, 28 jogos, 42 pontos, o que o Vozão precisa para se classificar. Lembrando que o Sport tem um jogo a menos, aí mais embaixo também tem alguns times ainda com 27 jogos depois da rodada 28. Então, esses times que estão mais embaixo não influencia muito, a gente tem que olhar para cima. E nesse momento, quem está acima do Ceará Sporting Clube é o América, a equipe do Vila Nova, o Mirassol, o Sport. Não estou nem colocando o Santos e o Novo Horizontino, porque o Santos, a diferença são 8 pontos para o Ceará e o Novo Horizontino são exatamente são 9 pontos, são 3 jogos e só faltam 10. O que é que o Ceará precisa? O Ceará precisa de 7 vitórias, 6 vitórias. Será que com 6 vitórias dá? 6 vitórias são 18 pontos. O Ceará chegaria a 60. Com 60 dificilmente, se bem que tá tendo muitas trocas de pontos, pode ser que com 60 dê, mas o mais seguro seria 63 pontos, ou seja, 7 vitórias em 10 jogos. Realmente é muito difícil. O Ceará vem numa ascensão nesse segundo turno, muito embora tenha perdido esses 2 jogos que não estava nos planos do Ceará Sporting Clube. Essa derrota para a Chapecoense e também para a equipe do Coritiba acabou trazendo também o Coritiba para a briga, mas o Ceará nesse momento está 2 pontos acima do Coxa, tá certo? Então, vamos ver, são 10 jogos, 10 rodadas, o Ceará tem 5 jogos em casa e 5 jogos fora de casa. Então, parto do princípio, se você quer subir, se o Ceará quer realmente jogar a Série A em 2025, obrigatoriamente ele tem que fazer 5 vitórias dentro de casa, tá certo? É indispensável essas 5 vitórias. Na sequência, o Ceará já joga nessa sexta-feira com o Castelão lotado contra a equipe do Brusque, tá certo? Então o Ceará, se ganhar esse jogo, aí fica faltando 9 jogos para 6 ou 5 vitórias, depende da conta, né? Depende também como é que esses times que estão à frente nesse momento vão pontuar. Então o Ceará tem em casa, na sequência, o Brusque, depois ele tem a equipe da Ponte Preta, joga também em casa com o Paysandu e com o Avaí e fecha com a América. Então o Ceará tem que ganhar do Brusque, o Ceará tem que ganhar do Paysandu, tem que ganhar do Avaí, tem que ganhar também do América e da Ponte Preta. São 5 jogos fundamentais. Então, com 15 pontos em casa, o Ceará precisaria o quê? De 6 pontos fora de casa. E o Ceará tem o quê? Porque eu estou colocando o Ceará fazer mais 63 pontos. 64 está dentro, mas nas últimas competições tem entrado o time com 40, aliás, com 62. Então, se o Ceará consegue 5 vitórias em casa e 6 pontos fora, aí 15. Com 6 seria 21. 21 com os 42 que o Ceará já tem, seria 63. Fora de casa, ele tem o Esporte Clube do Recife, que é o próximo jogo fora de casa, no dia 4/10. Aí, depois, quando o Ceará sair novamente, ele sai contra o Ituano e contra o Santos. 2 jogos fora. Aí, na rodada de número 36, o Ceará joga com o Botafogo fora e fecha com o Guarani. Então, a situação do jogo do Ceará fora de casa, só repetindo, Sport, Ituano, Santos, Botafogo e a equipe do Guarani, o Guarani que é o lanternão. O Guarani talvez nesse último jogo já esteja rebaixado. Então vamos ver o que acontece nessas próximas rodadas. O fato é que o Ceará, dos 5 jogos fora de casa, 4 jogos é em São Paulo. Então jogar em São Paulo é muito difícil, mas um time que quer o acesso, o Ceará precisa ganhar fora de casa, porque
as 5 vitórias, 5 jogos em casa, e são fundamentais, o Ceará precisa ganhar esses 5 jogos, não são suficientes para o acesso. Então contamos 5 vitórias em casa, contra o Brusque, contra a Ponte Preta, contra o Paysandu, Avaí e América Mineiro. E aí vamos negociar. Esse jogo do Sport, muito difícil, o Sport está lutando pelo acesso, mas quem sabe eles caem um pontinho aí. E nesse jogo contra o Ituano e o Santos, você tem que negociar uma vitória com o Ituano, tá certo? Aí, se você traz um empate com o Sport, desses 2 jogos, com o Santos e com o Ituano hoje dentro da zona da degola, o Ceará tem que fazer valer a força do Ceará Sporting Clube e ganhar esse jogo do Ituano. Aí tem esses últimos 2 jogos fora de casa com o Botafogo. O Ceará precisa também pontuar contra o Botafogo. E o último jogo com o Guarani, acredito que o Guarani já é eliminado. O Guarani já na 3ª divisão do próximo ano. E quando isso acontece, geralmente eles colocam boa parte do time da base. Aconteceu com o Ceará Sporting Clube. O Ceará no ano passado não tinha mais chance. E no último jogo contra o Juventude acabou colocando boa parte da garotada. Quando o Ceará caiu também da 1ª para a 2ª divisão, no último jogo também ele acabou colocando o time reserva, até goleou o Juventude, né? Quando o Ceará caiu, ele goleou o Juventude, e no ano passado o Juventude subiu justamente na Arena Castelão, em cima do Ceará Sporting Clube. Então, fica aí, pessoal, são 10 jogos, como eu falei, 5 em casa, fundamentais, essas 5 vitórias, e dos 5 jogos fora de casa, o Ceará tem que ganhar 6 pontos. Ganha um jogo, empata 3, ganha 2. Acredito que se o Ceará se organizar, se o Ceará prevalecer a força da camisa alvinegra, o Ceará consegue sim esses 6 pontos fora de casa e essas 5 vitórias em casa para a gente subir, para retornar à Série A do futebol brasileiro. Então eu trouxe esse vídeo aqui do canal apenas para mostrar quais são as chances, quais são as possibilidades. E aí, você acredita no acesso do Ceará Sporting Clube? Se você acreditar, deixe o seu comentário. O nosso canal sempre vai trazer informações sobre o mais querido de Porongabuçu. Eu sou o professor Elisânio. A gente se vê no próximo vídeo.